Galera, queria agradecer muito, muito, muito a participação de todos no vídeo que rolou, o primeiro filme da série Chevita pelas Ruas do Rio de Janeiro. A interação é muito, muito, muito importante e vocês arrebentaram. Hoje, estou partindo já, né, para o centro da cidade para começar a trabalhar, realizar, fazer o segundo filmezinho da série. E do que ele vai falar? Não é? Do sagrado e do profano, de tempos que um dia eram 24 horas para o divino e hoje um tempo que tem hora para começar e terminar o culto, a missa, o serviço sinagogal e assim sucessivamente. Então vamos falar sagrado, profano, né? E eu te convido, vem comigo, vem com Chevita pelas ruas do Rio de Janeiro, vamos conhecer várias igrejas hoje. Nós estamos aqui na Praça da República e esse espaço aqui, que seria a Praça da República, nós cariocas chamamos de Campo de Santana, uma referência à antiga igreja de Santana, que ficava muito próximo daqui e que foi desmontada durante o final do século XIX, e reconstruída em um outro espaço, porque a cidade iria ganhar novas modelagens ali em termos de fluxos urbanos, né? Quer dizer, os urbanistas sempre mexendo na paisagem, transformando-a. Isso não deixa de ser interessante. Então, aqui se chama Praça da República, mas o Campo de Santana é que ainda continua em vigor. Portanto, uma terminologia do século XVIII, e não aquela relacionada a partir de 1889, quando houve o golpe na monarquia, a derrubada da monarquia e a instauração da República no Brasil, né? E lá no fundo vocês vão ver um monumento tipicamente positivista, né, e consagrado à própria ideia de república, uma república laica, uma república que não traz referências, nenhuma referência a qualquer símbolo religioso. Então, estamos num espaço marcadamente positivista, Praça da República, mas já falei para vocês, isso aqui é o Campo de Santana, que é uma referência a uma santa católica, e do outro lado da rua, nós temos a igreja de São Gonçalo Garcia e de São Jorge, quer dizer, São Jorge chega depois. Primeiro a igreja foi consagrada ao santo São Gonçalo Garcia, mas posteriormente requisita-se uma partezinha dessa igreja para colocar a imagem de São Jorge. Esse santo começa a ganhar uma enorme popularidade no Brasil, e essa popularidade vem mesmo, principalmente a partir da segunda metade do século XX e entrando agora no XXI. Como esse vídeo ocorreu na semana que a gente aqui no Rio de Janeiro comemora o dia de São Jorge, um santo protetor de muitos cariocas, e cariocas das mais diferentes tradições religiosas. É um santo que acolhe tanto católicos quanto umbandistas, candomblecistas, acolhe também, né, os policiais, acolhe também os bandidos,
enfim, não é? É um santo que caiu mesmo na graça de todos nós cariocas. E no dia 23 de abril é que é dia de comemoração de São Jorge. Por isso esse movimento incrível de gente repleta de fé, né? E também aqui fazendo seus pedidos, fazendo suas orações para o santo protetor, São Jorge. Se ficasse no meu bolso, eu rapidamente ligaria e conectaria contigo. Entendeu? Eu estou aqui em frente à igreja de Santo Elesbão e Santa Efigênia, uma igreja também colonial do século XVIII, que conheceu reformas no século XIX. Mas o bonito dela, né, é que é uma igreja tipicamente colonial, encravada no centro da cidade do Rio de Janeiro. É uma irmandade negra. E Santo Elesbão é um santo núbio, é um santo católico negro, né, da região da Abissínia, chamaríamos aí Etiópia. Qual é o interesse de nós pensarmos essa igreja enquanto um espaço absolutamente construído e destinado para abrigá-la? Por exemplo, nesse horário, vocês estão vendo, a porta da igreja está aberta e está tendo uma missa. Uma missa aqui na igreja de Santo Elesbão e Santa Efigênia para São Jorge. Lá dentro tem gente assistindo a missa. Mas qual é a beleza dessas coisas? É que nem sempre existiram templos pensados, efetivamente voltados para abrigar reuniões cristãs. Imaginar que os cristãos do Novo Testamento tinham igrejas para poderem ir celebrar lá Jesus Cristo, isso não existe. Muito embora, na nossa cabeça, essas coisas funcionem assim. Se eu vou hoje numa igreja católica, batista, da Assembleia de Deus, né, para assistir uma missa, um culto, para participar da celebração de Jesus, eu também acredito que lá no século I, os cristãos que frequentavam a comunidade de Corinto, a comunidade cristã de Corinto, tinha uma igreja. Isso não existe. Mas por que não existe lá no passado e se faz presente hoje aqui? Acho que, em grande parte, isso pode ser explicado por uma palavrinha mágica que vocês já me ouviram falar. Essa palavra chama-se paradigma. Paradigma é como se fosse aquela terra adubada onde nós colocamos uma planta. E aquela planta, diante da terra adubada, cresce. Paradigma, pensado como uma terra adubada, pode ser o chão, a base, onde uma sociedade se constrói. E quando a gente toma, entre o século I, da Era Comum, por exemplo, que é o que nos interessa, até o século XVI, meados do século XVI, o paradigma que construiu várias e várias culturas, várias e várias sociedades, ou o que a gente chama o Ocidente, era chamado geocentrismo. Era a ideia do antropocentrismo, o homem no centro do universo. E imagine, todas as divindades das mais diferentes culturas, entre o século I e o século XVI, essas divindades frequentando o planeta Terra. As divindades conversando com os seres humanos. No caso cristão,
anjos subindo, descendo, a expectativa de Jesus voltar. Então, todo o mundo religioso e o mundo humano, olha, era absolutamente fluido, não existia fronteira. O céu existia, o inferno existia, paraíso, em algum momento criaram um purgatório, mas a partir de Copérnico, a partir da segunda metade do século XVI, um novo paradigma, uma nova base, onde a sociedade vai construir a sua vida, seu mundo, mudou. Deixou de ser o antropocentrismo para se tornar o heliocentrismo. A Terra e os seres humanos perdem o protagonismo dessa centralidade do universo. E com a perda do protagonismo do ser humano, a dimensão religiosa da vida também começou a ser questionada. A teoria do conhecimento, que começou a ser constituída, começou a dizer: existe céu? Existe inferno? Me deixa saber aí, você pode provar? Milagres existem? Enfim, né? Todo um mundo que já estava construído, preparado, o mundo onde foi escrito o Novo Testamento, o mundo onde foram sistematizados uma série de livros, não é, cristãos, a patrística cristã, todo esse universo começou a ser questionado do ponto de vista dos seus valores. E aí, o tempo, que era 24 horas, divindade e ser humano integrado, sem fronteira, no antropocentrismo, no heliocentrismo, esse tempo começou a ser refeito, repensado em novas bases. O tempo do trabalho, o tempo da família e o tempo de Deus. Então, uma igreja como essa, por exemplo, ela nos lembra do horário da missa. A igreja como essa nos lembra que a gente pode roubar 5 minutinhos do nosso almoço, entrar e conversar com Deus. Então, o heliocentrismo está instaurando uma relação que antes não estava tão evidente. Sagrado, com seus espaços muito bem construídos, e o profano, o mundo da rua. Esse mundo aí onde as pessoas vão e vêm, das lojas. Imaginem, muitas dessas pessoas que vão e que vêm de um lado para o outro são pessoas religiosas, muitas delas. Mas nesse momento em que elas estão andando, muitas dessas pessoas religiosas nem lembram que Deus existe. Mas quando passam diante de uma igreja, seja ela a igreja que for, protestante, evangélica, católica, pentecostal, neopentecostal, não importa, essas pessoas, às vezes, dão 5 minutinhos do seu tempo para poder conversar com Deus. Quer dizer, né? Há um tempo da rua, é o tempo profano, e o tempo lá dentro, o tempo do sagrado. Então, reparem como é interessante. Nós estamos numa rua extremamente comercial, lojas de um lado do outro, gente indo e voltando, pessoas simplesmente preocupadas com o cotidiano, com a experiência que elas estão vivendo, e de repente aparece a igreja Nossa Senhora do Terço e Senhor dos Passos. Essa é a rua Senhor dos Passos. E começou, né, exatamente como uma pequena ermida do século XVIII. Ela agora, nesse momento, está fechada. Não é costume muito a gente olhá-la aberta, mas é para vocês entenderem o que é um paradigma. O tempo presente que a gente vive, uma igreja não necessariamente precisa ficar 24 horas aberta. Por quê? Porque o tempo de ela abrir
não é? Está marcado na placa dizendo missas, domingo, missas durante a semana, no horário tal. Percebam? Isso que é legal de se entender como a experiência, como a rua dialoga, enquanto profano, com o sagrado, e como o profano também instaura sobre o sagrado a necessidade de esse sagrado se adequar, né? Então, agora, nesse momento, a ordem terceira de Nossa Senhora do Terço está com a sua porta fechada e a sua igreja também. Essa é a igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé. O templo, tal qual nós estamos vendo aí, ele já ganhou, né, corpo, já ganhou forma, do jeito que se apresenta no século XIX. Mas essa irmandade é antiquíssima aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mas o interessante chamar a atenção é para o paravento. Reparem, nós estamos em frente à igreja, mas vocês não conseguem ver o altar. É como se a porta da igreja está aberta, mas há uma outra portada ali, chamada paravento. Ela instaura uma separação clara na modernidade entre dois espaços. O espaço profano, que é o espaço do cotidiano, das pessoas nas ruas, né, da rua em si, e o espaço do sagrado, que se encontra depois do paravento. Isso é lindo. Só mesmo tendo calma, só mesmo andando devagar pela cidade, que você vai observar isso. Eu te pergunto, na sua cidade existem igrejas históricas? Você já observou a presença desse paravento como instaurando essa divisão de espaços? Se tiver tempo, diz para mim, quando você me responder a esse vídeo, me fala sobre isso. Lá na porta, lá, tá vendo? De braço cruzado, está a minha filha Maria, né? Ela é linda. Olha, nessas andanças aqui pelas ruas do Rio de Janeiro, eu vou contar um caso, assim, que me remete a 40 anos atrás. Imaginem vocês, né? Esse aqui, esse prédio, é os fundos do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Vocês podem observar que o terceiro e quarto andares são do século XX, né? Agora, o primeiro e segundo andares desse prédio pertence ao final do século XVIII e todo o XIX. E eu tinha aula nessa segunda sacada, onde tem um aparelho de ar-condicionado. Hoje é uma biblioteca, mas em 1982, 83, essa era a sala 216. Eu tinha muitas vezes eu tive aula ali. E eu ficava na sacada com os meus camaradas, historiadores, hoje pessoas também renomadas no campo, né? Nós fazíamos uma aposta. Quantas pessoas nas ruas, andando pelas calçadas, passariam em frente ao Real Gabinete Português de Leitura, esse prédio aí, né, em estilo manuelino, lindíssimo, e passariam então em frente à entrada do Real Gabinete e fariam o sinal da cruz. Olha que maneiro, né? Essa era a aposta, porque a própria construção do Real Gabinete Português foi pensada para ser um templo do saber, um lugar assim muito especial. E muita gente fazia o sinal da cruz? Muita gente fazia o sinal da cruz, não é? E normalmente um dos 3 ou um dos 4 amigos, né, ficava responsável por pagar um refrigerante. A gente era duro nessa época, então era um refrigerante de 1 litro, 1,5 litros, dividido pelos 4. É isso. Nós estamos entrando aqui no prédio do Real Gabinete Português de Leitura. Nos anos 80, eu vim assistir muitas palestras aqui, né?
E também já peguei muitos livros emprestados aqui no Real Gabinete Português. É uma biblioteca lindíssima. A gente entrou até para mostrar para vocês, não é, o quanto o Brasil é um país diferenciado em termos de produzir coisas muito lindas. Essa biblioteca, onde hoje tem esse galerão aí dentro, né, ela é considerada uma joia rara enquanto biblioteca do mundo, né? Olha, coisa linda. A gente vai andar mais para o centro para poder pegar esse espaço. Essa cúpula lá em cima, né? Tudo lindo. Se a gente pudesse pegar ele todo, é porque tem muita gente. Nós virássemos assim, sabe? Para mostrar o quão rico é o teto. Nós estamos entrando no Largo de São Francisco, né? E esse espaço eu convivi desde 1982 até os dias atuais. Né? Aqui é o Instituto de Filosofia e Instituto de História. Aqui eu entrei pela primeira vez em 1982, fiz graduação aí, posteriormente fiz mestrado, fui fazer doutorado e pós-doutorado em outras instituições de ensino. Aqui eu virei professor, leciono ainda hoje na pós-graduação, mas enquanto professor efetivo, 30 anos formando gerações de professores de história, mestres e doutores. Do outro lado, nós encontramos a Igreja São Francisco de Paula, que dá um nome a esse largo, que é lindo. E vocês vão ver ali, olha, no centro do largo, a estátua de José Bonifácio. É o segundo monumento público desse país, não é apenas do Rio de Janeiro. É o segundo monumento construído para estar num espaço público de uma cidade brasileira. Algo de interessante em muitas igrejas aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Talvez o principal aspecto seja o fato de o centro ser hoje ou ter mais uma dimensão comercial e financeira. Mas houve um tempo no século XVIII em que isso aqui, esse centro, se chamava Freguesia da Candelária. Aqui concentrava a área mais rica, mais nobre das moradias da cidade do Rio de Janeiro, portanto, século XVII, XVIII. E no centro da cidade, você vê muitas igrejas, como essa aqui, da Nossa Senhora Mãe dos Homens, construída no século XVIII, mas que hoje passa praticamente com as suas portas fechadas. Isso por quê? Porque a população que frequentava a igreja aqui no centro da cidade, ela no século XX foi embora. Ela foi morar, não é, na Tijuca, foi morar em Botafogo, foi morar no Flamengo, foi morar em bairros residenciais. Quer dizer, a constituição do centro da cidade do Rio de Janeiro, como mudou, como se tornou uma área comercial, financeira, né? Deixou de ter gente morando. Implica dizer, muito dessas igrejas que hoje estão fechadas, elas assim permanecem
porque o público, antes residente, foi morar em outro lugar. Galera, sempre que vocês estiverem andando por uma parte mais antiga da cidade, um centro histórico, vocês têm que ter calma no andar, não pode ter pressa, né? Parar, olhar, ver os prédios. Vem comigo aqui. Deixa eu falar com vocês de coisas muito legais que podem ser observadas quando a gente está andando com calma. Vou parar aqui na esquina e vou mostrar para vocês dois sobrados. Aqui é a Rua da Quitanda, esquina com Rua do Ouvidor. E nós temos dois sobrados aqui do século XIX que mostram bem, não é, o poderio que era. Rua da Quitanda com Ouvidor, na primeira metade do século XIX, parte desses sobrados eram de um, no máximo dois pavimentos, não é? Mas nós temos dois sobrados, um ali, onde meu dedo aponta, e esse aqui, né, em Pastilhas, que mostram a pujança, mostram o poder econômico dos proprietários no final do século XIX e início do XX, quando, né, ter um prédio de 3 andares potentes assim era para poucos, né? Vamos nos movimentar no sentido de buscar aqui a região mais do centro, né? E agora a gente vai olhar em direção a um outro prédio que também está nessa esquina e que seria muito legal a gente também parar para olhar. Esse é o prédio construído no iniciozinho do século XX e que foi sendo construído paulatinamente ao longo de toda a primeira metade do século XX. Os sobrados foram sendo comprados e o prédio da antiga Companhia Sul-América de Seguros de Vida foi, né, se tornando uma potência financeira, uma potência econômica, e comprou todo um grande quarteirão. Então isso também é um discurso de poder, tal como eram os dois sobrados que a gente mostrou. Então a Tainá, ela pode se situar aqui no centro do cruzamento e mostrar discursos de poderes em temporalidades diferentes, né? Mostrando o quanto a paisagem de uma cidade se altera com a passagem do tempo e o que nós chamamos, não é, um prédio antigo, outrora, era um prédio absolutamente moderno e que tinha, não é, fortes elementos de poderio econômico, financeiro e assim sucessivamente. O profano, com certeza, está na rua. O profano pode estar mesmo numa confeitaria como a Colombo, histórica. Não é apenas um patrimônio carioca. Ela é um patrimônio do Brasil e do mundo. Isso aqui vive sempre cheio de gente, com doces, com salgados, absurdamente fantásticos. Aguça a gula. Isso é o profano. Mas nem sempre a rua é sinônimo de profano. Vem comigo e você vai ver. Mas o sagrado também está pelas ruas de qualquer cidade. Basta a gente ter condições, ter os instrumentais, os elementos conceituais para poder lê-lo. No início do século XX, um importante cronista da cidade do Rio de Janeiro, João do Rio, ele cunhou um verbo francês em nossa língua, a língua portuguesa. Ele falou do flaner. Flaner é você andar com calma pelas ruas, é você não ter pressa enquanto um transeunte
para olhar com cuidado toda uma paisagem que te cerca. Se a gente lançar mão do flaner, aqui na Rua 7 de Setembro, onde a gente está, nós iremos encontrar um belíssimo conjunto, do final do século XIX e início do XX, ainda de pé. E nós iremos observar, por exemplo, nesse sobrado com as cores do Brasil, que lá na testada dele, nós encontramos uma ave, um pavão com a sua cauda absolutamente aberta. Para uma pessoa comum, um transeunte que está sempre andando de cabeça baixa, e que alguém falou, pô, olha ali, tem um negócio estranho naquela testada, você olha, você nem sabe que está vendo um pavão. Mas, para o dono do imóvel, quando ele fez a reforma e agregou colunas coríntias, foi equipando a fachada do prédio com uma série de elementos próprios do ecletismo, o pavão é um símbolo cristão. Ele fala da ressurreição de Jesus. Veja, se você tiver os elementos conceituais em mãos, o que é um simples pavão vira o Cristo ressuscitado. Portanto, em plena rua da cidade do Rio de Janeiro, o sagrado se faz presente. Basta você querer vê-lo, basta você querer descobri-lo. Então, por hoje, eu encerro o episódio 2 e faço um convite para você assistir com calma esse vídeo. Se você gostar, curta esse vídeo. Se você achar que ele é merecedor, encaminhe para alguém, compartilhe com os teus amigos. E faça também um exercício aí na tua cidade. Tente encontrar o sagrado, o profano. Tente ver quais são as fronteiras entre o que você chama sagrado, do que você chama o profano, o mundo da rua, o mundo das igrejas. E se também tiver ainda com disposição, faz um comentário, manda para mim as suas observações e vamos trocar ideias. No próximo episódio, nós iremos falar da cruz, desde o momento em que ela se torna alguma coisa terrível para os cristãos, até ela se tornar o símbolo da salvação.